Uma boa noite para você. Está começando Notícias do Dia, um resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Polícia Federal amanhece na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Operação Placebo foi deflagrada hoje. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, incluindo o escritório da esposa de Witzel, que é advogada. Um dos mandados foi na residência oficial do governador. Os focos da operação são os desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia de coronavírus. A Polícia Federal informou que foram compartilhadas com a Procuradoria-Geral da República, PGR, dentro da investigação em curso no STJ, provas obtidas durante as investigações iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. Quem comenta é Marcelo Campos. Há algum tempo atrás, quando o ex-deputado Roberto Jefferson denunciou o golpe que estava sendo articulado pelo Rodrigo Maia contra o presidente da República, ele alertou que os prefeitos do interior do Rio de Janeiro tinham comentado que estavam sentindo saudades do Sérgio Cabral. Para eles falarem isso, você pode imaginar o que deve estar acontecendo com o dinheiro do estado do Rio de Janeiro. Um ex-secretário do Witzel está preso e deve ter contado muita coisa. O governador declarou hoje que Bolsonaro o persegue. Ele falou muito mais coisas, mas quando ele disse que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, aí a gente começa a duvidar de tudo que ele diz, né? Essa operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, provavelmente, a mídia, que está mais para opressora do que para oprimida, vai começar a dizer que o Bolsonaro está controlando o STJ. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: por que a resistência em mudar o comando da Polícia Federal no Rio? Isso ainda não ficou muito claro. Vem muito mais coisa por aí. Ok, Marcelo. Vamos ver as declarações do governador do Rio de Janeiro. Que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Vamos lutar contra isso. Vou apresentar tudo o que for necessário para esclarecer, para acabar com esse circo que está sendo feito em relação ao estado do Rio de Janeiro. A democracia vai vencer. Nós vamos lutar. E eu tenho certeza que a justiça vai ser feita no momento oportuno. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Ministério Público do Rio de Janeiro entra com ação contra ex-secretário de Saúde por improbidade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública contra o Estado do Rio, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, o ex-subsecretário de Saúde Gabriel Neves e a empresa OZZ Saúde pela prática de improbidade administrativa na contratação de serviços para as áreas atendidas pelo Serviço Móvel de Emergência, o SAMU, no município do Rio. A ação partiu da Força Tarefa de Atuação Integrada na fiscalização das ações estaduais e municipais de enfrentamento à Covid-19/MPRJ e da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania. A informação é da Agência Brasil. O general Heleno responde a ataques de Ciro Gomes. General Augusto Heleno, chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República, respondeu com um post no Twitter os ataques que recebeu de Ciro Gomes. E disse ele: Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim. Não vou responder porque o considero um lixo humano. Nem vou processá-lo por ser um caso igual ao Adélio, inimputável por ser um débil mental. Ministro Celso de Mello determina o arquivamento de pedido de enquadramento criminal contra o presidente da República.
O pedido foi apresentado pelos senadores Randolph Rodrigues e Fabiano Contarato, ambos do partido Rede Sustentabilidade. Os senadores apontavam suposta prática do crime de falsidade ideológica em razão de decreto de exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, publicado com a assinatura do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a titularidade de ação penal pública. Contas externas têm saldo positivo de 3,8 bilhões de dólares em abril. As contas externas registraram saldo positivo pelo segundo mês consecutivo, informou hoje o Banco Central. Em abril, o superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a 3,840 bilhões de dólares, o maior valor da série histórica mensal, iniciada em janeiro de 1995. Globo e Folha de São Paulo não cobrirão mais Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Os dois grupos jornalísticos alegam falta de segurança. O Grupo Globo não fará a cobertura por tempo indeterminado e incluiu, além do jornal, a TV Globo e o site de notícias G1. No texto publicado pela emissora, ela informou que encontrará maneiras seguras de apurar e resgatar e também relatar o que se passa ali. A nota ainda diz que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são levados a ficar lado a lado com os jornalistas, apenas como a grade entre os dois grupos, têm insultado de forma cada vez mais agressiva os profissionais de imprensa de todos os veículos que estão ali trabalhando. Setor agropecuário pode crescer até 2,5% apesar da Covid-19. A Agência Brasil informou que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projeta crescimento de 2,5% para o Produto Interno Bruto, o PIB, do setor agropecuário brasileiro. O resultado considera os efeitos da pandemia de Covid-19. De acordo com a carta de conjuntura divulgada hoje pelo órgão, o crescimento tem como base a previsão de safra anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o IPEA, caso se considere a safra da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o crescimento deve ser de 2,3%. Estudo revela que hidroxicloroquina é altamente eficaz na redução da mortalidade de pacientes graves de Covid-19. Um estudo de pesquisadores chineses publicado em 15 de maio deste ano no jornal acadêmico Science China Life Sciences disse que a dose baixa de hidroxicloroquina reduz a mortalidade de pacientes graves com Covid-19. Os autores do estudo são pesquisadores afiliados à Divisão de Cardiologia do Departamento de Medicina Interna e Laboratório Chave de Roubaix, de Genética e Mecanismos Moleculares de Distúrbios Cardiológicos, o Hospital da Faculdade de Medicina de Tongji, Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, em Wuhan, o Laboratório Estatal Chave de Pesquisa sobre Drogas, o Instituto de Matéria Médica de Xangai, Academia Chinesa de Ciências em Xangai, Instituto de Xangai para Estudos Imunoquímicos Avançados e Escola de Ciências e Tecnologia de Vida, a Universidade Tecnológica de Xangai, na China. Segundo os pesquisadores, a doença Covid-19 é uma pandemia sem medicamentos específicos e alta fatalidade. Por isso, a necessidade mais urgente é encontrar tratamentos eficazes. Eles consideram que a hidroxicloroquina deve ser prescrita como parte do tratamento para pacientes com Covid-19 gravemente enfermos, com possível resultado de salvar vidas. A informação foi publicada no site Conexão Política. OPAS. América Latina é novo epicentro da Covid-19. A organização chamou a atenção para a associação da Covid-19 com outras doenças não transmissíveis,
como câncer, diabetes, hipertensão e obesidade. Ministros atualizam informações sobre Covid-19 no Brasil. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Wagner de Campos, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, falaram sobre o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. Até 6.344 leitos de UTI já foram habilitados no Brasil para atendimento específico da Covid-19. Além disso, foram disponibilizados mais de 8,4 milhões de testes rápidos e PCR. Os senhores podem observar no slide os leitos de UTI, respiradores, EPIs, testes e vacina de influenza que foram distribuídos e quais os respectivos estados que receberam. Os senhores têm isso na imagem. Isso está à disposição dos senhores, tá? Agradecemos à Petrobras a doação de R$1 milhão para a recuperação de cerca de 100 respiradores. 13 mil respiradores comprados pelo governo federal de empresas nacionais estão sendo entregues. Chegou esta manhã o 10º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Saúde, trazendo 45 toneladas de equipamento de proteção individual com 8,5 milhões de máscaras cirúrgicas. O governo federal disponibilizou 2 agências barco da Caixa Econômica Federal para atendimento a ribeirinhos e comunidades indígenas do Pará e Amazonas para recebimento do auxílio emergencial. Já foram repatriados, até o momento, quase 23 mil brasileiros de 82 países, dentro daquele mote de que ninguém fica para trás. Temos a ordem de 3.900 aproximadamente, que ainda estão querendo repatriamento. Tem diminuído esse número. O placar da vida, tá? Eu chamaria atenção para o número de infectados, os brasileiros já salvos e os números de recuperados. 374.898 infectados, 153.833 salvos, e em recuperação, 197.592. Também temos o slide, porque a comparação dos mortos, ela tem que ser feita de acordo, e de infectados, de acordo com o tamanho da população. Então, comparando óbitos por milhão, os senhores têm na imagem, numa decrescente, o número de mortos, de óbitos por milhão, e aproveito para me solidarizar, mais uma vez, em nome do governo federal, com as famílias que perderam seus entes queridos. Então, o Brasil, abaixo dos Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália e França. Tá? Eu passaria a palavra aos ministros. E o dólar continua em queda. Hoje, a moeda americana fechou em R$ 5,34. A análise de padrão do dólar indica que Ibovespa pode subir mais de 50%. A informação é de Márcio de Limone, do Money Times. O índice Ibovespa subiu hoje 0,048%. Muito bem, o Notícias do Dia termina aqui. Nós estaremos de volta amanhã, às 10h30 da noite, aqui no instantenews.1. E se você gostou do nosso resumo de notícias, divulgue para os amigos e aproveite para se inscrever no nosso canal. E para ser avisado também, quando o nosso jornal entra no ar, é só ativar aquele sininho que você já conhece. Uma boa noite e até amanhã. Aqui, instantenews.1. Comunicação com responsabilidade.